Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Mecânica Clássica 1. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da mecânica lagrangiana e das equações de Lagrange, né? Na aula passada, a gente viu vários aspectos desse problema específico. Em particular, a gente viu que a partir de uma definição de uma função que a gente chamou de lagrangiana, a gente consegue, usando um princípio variacional, né, que a gente chamou de princípio de Hamilton, chegar nas equações de Newton. Em geral, essas equações que a gente obteve, né, para mostrar que são equivalentes às equações de Newton, a gente lançou mão de que esse meu sistema de partículas, ou a minha partícula individual, ela estava sob ação apenas de forças conservativas. Isto é, a gente tinha que essas partículas, as forças externas, eram descritas como menos o gradiente de uma energia potencial. Enquanto isso pode ser válido para a vasta maioria das coisas, quer dizer, para a vasta maioria não, para uma boa parte das coisas que a gente tem, né? O ideal é que a gente também possa mostrar que aquela mesma lagrangiana e aquele mesmo princípio variacional possa também ser válido para situações em que a gente tem forças que a gente chama de forças de vínculo. O que são essas forças de vínculo, né? A gente até chegou a ver na aula passada, né? Essas forças de vínculos, elas basicamente restringem o movimento do meu objeto a uma determinada configuração. Por exemplo, a gente viu o caso do pêndulo, em que a tensão do fio e o comprimento do fio restringe o objeto ao movimento circular. Nesse caso, a força de vínculo é a tensão do fio. A gente viu o movimento, por exemplo, numa superfície, em que a força normal restringe o movimento do objeto para ele não atravessar a mesa, né? Então, essas forças de vínculos, que até o momento a gente não incluiu, elas também atuam na minha partícula, no meu sistema de partícula, certo? E ela também entra na segunda lei de Newton. Então, qual é a ideia agora? A ideia agora é a gente tentar mostrar, a gente vai começar por aí, né, que se eu incluir forças de vínculo, eu tenho também que o princípio variacional se mantém o mesmo, ou seja, eu ainda posso continuar considerando a minha lagrangiana como sendo energia cinética menos energia potencial, mesmo que eu ainda tenha forças de vínculo no meu sistema, e também eu tenho que o princípio de Hamilton, que é a variação da ação igual a zero, continua sendo válido para obter as equações de movimento do meu sistema, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Qual é a ideia neste momento, né? Se eu tenho um objeto, né, e eu tenho esse objeto, eu vou botar um objeto genérico, né? Ele está se movendo ao longo de uma curva e eu tenho forças de vínculo, além das forças usuais, conservativas, atuando nesse objeto, eu posso descrever o sistema de forças que está atuando como sendo uma força que ela vai ser dada como menos o gradiente de um potencial, e além disso eu vou ter as forças de vínculo, né, que vão restringir o movimento do meu objeto. Eu vou chamar de FV por simplicidade, tá? Eu tenho essas duas forças de vínculo, essas duas forças no geral. E a ideia é que, nesse caso, como eu tenho um objeto se mexendo, né, esse cara aqui é a força de vínculo, e esse cara aqui é a força, representa um conjunto de forças conservativas, tá? Conservativa. Então, no geral, como eu tenho que o meu sistema ainda pode ser descrito pela mecânica newtoniana, eu sei que a segunda lei de Newton vai ser válida para esse caso. Então, eu sei com certeza que massa vezes a aceleração ainda é igual à somatória de forças que agem nesse objeto, ou seja, ainda vai ser a minha força de vínculo mais a força conservativa aqui, que eu vou chamar só de F, tá certo? Então, essa é a força resultante que age no meu sistema, né? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é tentar mostrar, a partir dessa equação, né, ou usando essa equação,
que um princípio de Euler-Lagrange um princípio de Hamilton ainda pode ser usado para encontrar qual é o caminho verdadeiro que essa partícula percorre. Então, bora imaginar o seguinte: esse cara aqui é o caminho verdadeiro, né, que a gente chama de RT. Eu vou, idealizando o que a gente fez nas aulas passadas, né, tentar pegar um caminho falso que tem um leve desvio desse caminho verdadeiro. Por que é leve desvio? Porque eu vou considerar um desvio curto, mas porém, né, entre os pontos A e B aqui, T1 e T2, eu vou considerar que os dois caminhos se encontram. Então, esse caminho aqui em vermelho vai ser o nosso caminho RT, e esse caminho em preto, ele vai representar o caminho epsilon de T. Então, aí eu vou definir um caminho errado, epsilon vetor. Tá? Eu vou definir um caminho errado que seja a composição desses dois. Né? Então, nós podemos definir um Rzão de T como sendo um R pequeno de T, que é o caminho certo, mais uma variação dele que vai apresentar aí pelo meu erro, tá? Pelo meu erro. Esse epsilon aqui, como eu falei para vocês, ele vai ser o desvio pequeno que eu vou ter aqui, né? Na verdade, esse cara aqui vai ser o Rzão de T, tá? Vai ser o desvio pequeno. É um desvio pequeno, ele tem um desvio pequenininho em relação ao meu Rzinho. Então, por isso que eu boto essa representação desse epsilon de T aqui. Então, o R de T, que é o caminho errado, ele é diferente do caminho verdadeiro, que é o caminho que dá a solução das equações de Newton, tá? Por uma quantidade pequena. Tá? E aí eu quero ver, se eu considerar esse caminho errado, que tipo de resultado eu posso ter, né? Ou seja, digamos que eu tenha a minha ação e essa ação seja dada por uma integral aqui da minha lagrangiana entre os dois pontos de início e partida no caminho errado. Ou seja, eu faço uma ligeira mudança e eu pego esse caminho errado, tá? Então, eu sei que essa lagrangiana vai depender de R, R ponto e T, integral em dt, e aí eu posso utilizar essa expressão aqui dentro desse meu funcional para poder buscar uma relação entre isso daqui e a segunda lei de Newton, tá? Que eu sei que é verdadeira, tá? E isso eu faço para tentar investigar se eu posso obter também a segunda lei de Newton, as equações de movimento, ou mostrar que um princípio variacional é válido, dado as equações de movimento, tá certo? Então a gente vai tentar utilizar isso daí. Ok. A gente sabe também que uma variação desse camarada, um ΔS, que é no fundo que representa o princípio variacional, vai ser o S menos o S0. Esse S0 é justamente o caminho verdadeiro. Então, a variação vai ser uma coisa de primeira ordem aqui, né? Eu tenho uma variação que vai representar termos de primeira ordem aqui dentro, e os termos de ordem zero vão ser justamente representando o caminho verdadeiro. Ordem zero, que eu falo, é tomar esse vetorzinho que está representando a diferença igual a zero, e no qual o meu R grande vai ser igual ao R pequeno, tá? Então, se eu faço isso, isso no fundo representa uma variação na minha lagrangiana também, porque uma variação na ação vai no fundo representar uma variação na lagrangiana. Então, a variação da lagrangiana, nesse contexto, ela pode ser muito bem descrita como sendo o L de R ponto T menos o L de Rzinho ponto e T. Tá certo? Uma variação da lagrangiana, e eu vou tentar expandir isso aqui em várias
ordens de epsilon, para tentar ver o que acontece. Ok. Tá. Para o L de R e R ponto T, não tem muito segredo, né? Porque a gente já está definindo isso aqui como sendo T menos U. E aí a lagrangiana é verdadeira, né? Então a gente tem que isso aqui vai ser meio de mr ponto ao quadrado menos o U de R e T, tá certo? Eu estou aqui considerando que o U deu uma dependência de T, não precisava, tá? Mas vou considerar. Estou considerando, então, que a lagrangiana permanece a mesma, tá? Lagrangiana permanece. Eu vou botar tem a mesma forma, tá? Certo? E se a lagrangiana tem a mesma forma, eu posso calcular a mesma coisa utilizando a variação, né? Ou seja, a variação da lagrangiana... Desculpa. A variação da lagrangiana, eu vou botar aqui, né? Vai ser nada mais, nada menos que representar a lagrangiana de R menos a lagrangiana R maiúsculo menos a lagrangiana calculada em R minúsculo. Quando eu for calcular isso aqui vai ficar a energia cinética considerando o meu R maiúsculo menos o U de R maiúsculo e T menos a lagrangiana do R minúsculo, tá? Então aqui vai ficar a energia cinética considerando o R minúsculo menos o U de R minúsculo T. Aí aqui eu já posso colecionar os termos, né? Eu tenho meio de M aqui, só que eu tenho sinal negativo. Então isso aqui vai ficar meio de M, aí eu vou ter R ponto ao quadrado menos Rzinho ponto ao quadrado menos, aí eu vou ter U de R. Certo. Então aqui aí eu vou ter essa diferença aqui e eu vou ter essa diferença da energia potencial, tá? Então aqui podemos considerar agora que esse meu R, ele é relacionado com o meu Rzinho pequeno, tá? Porque ele é R mais um epsilonzinho, tá? E aí se eu jogo isso aqui e eu desconsidero termos de segunda ordem, eu vou ter o seguinte, tá? Eu vou ter que isso aqui vai ser, né? R ponto ao quadrado vai ser... Então, podemos usar isso aqui e R ponto ao quadrado vai ser R mais epsilon escalar com R mais epsilon. R minúsculo, tá? Fazendo esse produto, eu tenho R ponto, isso tudo ponto, R ponto ao quadrado, tá? R escalar com epsilon, R ponto escalar com epsilon ponto escalar com R e epsilon ponto ao quadrado. Só que epsilon ponto ao quadrado é um termo muito pequeno, né, se comparado aos outros. Então, ele é um termo que a gente chama de segunda ordem, eu posso desconsiderar, ou considerar que ele é nulo. Aqui, né? Então, aqui vai ficar R ao quadrado, R ponto ao quadrado, mais 2 vezes R ponto escalar epsilon ponto. Aqui eu troquei a ordem porque o produto escalar é simétrico, então posso fazer isso, tá? Então eu vou substituir isso aqui em cima, tá? E além disso, eu posso usar essa variação aqui para obter o gradiente. Por quê? Porque U de R, Rzão e T, isso aqui vai ser igual a U de R mais epsilon
T. E aí, quando eu faço uma expansão em 3 dimensões, vocês aprendem isso, eu acho que em cálculo 2, né? Isso aqui é dado essencialmente por U de R e T mais epsilon escalar com gradiente de U em R e T. Tá? Isso é uma expansão usual que a gente tem quando a gente tem uma função de várias variáveis. Se tivesse só de uma variável, seria basicamente aqui uma expansão em Taylor, né? Ok, então eu vou usar essas duas coisas aqui em cima, tá? Então, logo a gente tem que a variação da minha lagrangiana vai ser aquela primeira parte lá, meio de M, aí aqui eu tinha esse R ponto ao quadrado, que vai ser essa parte daqui, então eu vou ter R ponto ao quadrado, que vai ser R ponto ao quadrado mais 2 vezes R ponto escalar epsilon ponto, menos R ponto ao quadrado, que é essa parte daqui, né? Fechou. Menos, aí eu tenho a diferença desses dois. A diferença desses dois é esse cara daqui menos esse cara daqui. Então eu tenho... Aí aqui eu já vou emitir o parênteses aqui, porque a gente já entende que é tudo função de RT, tá? Então aqui vai ficar U mais epsilon escalar gradiente de U menos U, tá? Esse cara menos esse cara daqui. Agora ele simplifica, né? Eu posso cortar esse cara com esse cara daqui, esse cara com esse cara daqui. E aí no final fica M vezes 2 aqui, com o meio simplifica, então fica M R ponto escalar epsilon ponto menos epsilon escalar gradiente de U. Então, isso daqui é a variação da minha lagrangiana, tá? E aí, se eu quiser ser mais completo, eu posso colocar aqui que existem termos de ordem superior a epsilon quadrado que eu estou desprezando, tá? Porque no final eu posso tomar sempre o limite do epsilon igual a zero, então eu posso desprezar isso de uma maneira tranquila, tá? Certo, então eu tenho esses dois termos, só que esses dois termos estão dentro de uma integral, certo? Que é a integral que eu utilizo no meu princípio variacional, né? Então, eu vou botar aqui, colocando na ação, o que eu tenho? Eu tenho que a variação de S é igual à integral de T1 até T2. Posso omitir, né? Vocês sabem que é de T1 até T2, eu posso omitir aqui, tá? Vai ser a variação de ΔL dt. Então, isso aqui vai ser a integral, tá certo? Então, eu tenho, se eu colocar esse camarada aqui, vai ser epsilon, posso botar em evidência o meu epsilon. Não, desculpa, ainda não. Posso colocar aqui m r ponto, escalar epsilon ponto, menos epsilon, não tem ponto, escalar del U dt. E agora tem um segredo. Sempre quando eu tenho uma derivada numa ação como essa, existe um segredo que é fazer uma integral por parte para assumir com essa derivada. Por quê? Porque eu sei que quando eu escrevo uma derivada total, dentro da integral ela acaba sempre desaparecendo, porque uma derivada total é fácil de integrar, né? A derivada total, a integral dela é o que está dentro da derivada aplicado os limites. Só que o epsilon, ele zera nos limites, tá certo? Então, se eu consigo escrever isso aqui como uma derivada total, eu sei que todo termo de derivada total vai ser zero. E eu posso fazer isso observando o seguinte. Eu posso observar... Isso, no fundo, é aquele procedimento de integral por partes, tá? Eu posso observar que R ponto escalar epsilon ponto, isso é igual a... Deixa eu ver aqui.
R dois pontos, escalar epsilon, menos, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Né? Isso aqui é... Aí, pega aqui, derivada... Tá, certo. Menos a derivada total de R ponto, escalar epsilon... isso. Escalar epsilon. Exato. Mais, né? Mais. Né? Não, é menos, tá certo. Isso, tá aqui. É menos esse cara daqui é igual a esse camarada menos esse daqui. Ou ainda, né, eu posso colocar... Eu coloquei de uma maneira muito feia, né? Isso aqui é a derivada total de R ponto escalar epsilon ponto menos R dois pontos escalar epsilon. Aqui não tem um ponto. Tá. E aí é só ver que isso é verdade, porque se eu faço a regra de Leibniz aqui para distribuir essa derivada, eu vou ter que a primeira derivada batendo aqui no R ponto já vai dar esse termo daqui e eu vou poder cancelar. E aí no final... eu vou ter só esse termo aqui sobrando, tá? Então isso no fundo é uma integral por partes. E aí como eu posso fazer isso... e esse camarada dentro da integral vai se anular, eu posso tranquilamente substituir esse cara daqui só por esse aqui dentro dessa integral. Então, isso aqui, no fundo, vai ser igual a integral, tá, de menos R, menos M, na verdade, porque tem um M na frente, né? Menos M R, dois pontos, escalar epsilon. E aí eu tenho essa outra parte daqui, menos epsilon, escalar U. E aí dt aqui, né? Tá, tô chegando lá já. Agora o que eu posso fazer é colocar o epsilon em evidência, porque percebe aqui que eu já estou chegando numa expressão que já tem massa vezes aceleração aqui, e é justamente o que eu preciso, porque eu tenho a segunda lei de Newton, né? Então, para chegar na expressão final, eu posso utilizar aqui embaixo, né? Isso aqui vai ser igual a integral... Não, vou apagar um pouquinho. A integral que eu tinha, variando, né, vai ser igual... Era a integral aqui. Aí eu tinha menos mr, dois pontos, escalar epsilon, menos epsilon... Só ver aqui uma coisa, certo? Menos epsilon escalar U. Era isso aqui que eu tinha, né? Integral em dt. Posso colocar o epsilon em evidência, porque o produto aqui é simétrico, então vou ter a integral aqui, e eu vou botar o menos em evidência também. Então eu tenho epsilon dt, epsilon escalar mr, dois pontos, mais gradiente de U, tudo isso integrado em dt, certo? Então, quando eu faço a variação da ação, o que me sobra é isso daqui, tá certo? O que me sobra é isso daqui. Aí agora eu posso usar a lei de Newton, né? Vamos assumir que o caminho verdadeiro é descrito pelas leis de Newton. E as leis de Newton, elas me dizem o seguinte: elas me dizem que massa, usando que massa vezes aceleração é igual a menos o gradiente de um U, né, que é da energia potencial, mais as nossas forças de vínculo, né? Então eu vou inserir isso lá em cima, né? Então eu vou ter que o ΔS vai ser igual a menos a integral de epsilon escalar, né? Substituindo massa vezes aceleração por isso daqui, menos o gradiente de U, mais F de V, mais o gradiente de U, dt. O gradiente de U se cancela, ó.
E o que me sobra é menos epsilon escalar forças de vínculo dt. Certo. Então, eu tenho uma relação entre as forças de vínculo e os desvios que eu faço do meu caminho real, tá certo? Os desvios que eu faço do meu caminho real. A única forma de isso ser verdade é que da mecânica, ou seja, das leis de Newton, resultarem numa variação da ação que seja zero, é que essa variação, né, quando eu tenho aqui as forças de vínculo, seja zero, tá? Isso é verdade. Por quê? Porque a força de vínculo, ela é sempre normal à superfície em que a partícula está. E qual era a hipótese que eu tinha? Eu tinha que a variação se dava justamente ao longo do movimento em que a partícula estava presa. Era uma variação, claro, mas se a partícula estava na superfície, a variação era ao longo dessa superfície. E aí, como a força de vínculo ela é sempre ortogonal à superfície que a partícula se move, eu tenho que esse vetor que é tangente à superfície vai ser ortogonal às forças de vínculo, né? Então, como o epsilon é ortogonal à força de vínculo, a gente tem que epsilon escalar com força de vínculo vai ser o vetor nulo. Então, essa equação aqui vai me dar zero. O que isso está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que se as leis de Newton são válidas para descrever o caminho real de uma partícula sujeita a forças conservativas, que é essa parte daqui, e 2, forças de vínculo, eu tenho que a variação da ação, descrita por uma integral daquela lagrangiana, também vai ser zero. Ou seja, mesmo que o sistema ele tenha forças de vínculo, a lagrangiana ainda vai poder ser descrita da mesma maneira, ou seja, energia cinética menos energia potencial. E isso continua sendo válido mesmo que tu tenha forças de vínculo. Ok? Certo. Então, a gente tem uma questão aí, né? Aí, tá certo, isso continua sendo válido mesmo que tu tenha força de vínculo, porém, uma coisa aqui implícita nessa dedução é que a gente está já adotando um sistema de coordenadas adaptado a essas forças de vínculo. Onde é que está implícita essa dedução? Na forma como eu faço a minha variação do meu movimento, né? Eu peguei esse epsilon de modo tal que o vínculo fosse respeitado. Tá certo? Ou seja, que a partícula se mantivesse na mesma superfície. Então, para isso, as coordenadas, né, associadas a esses vínculos, que são aquelas coordenadas generalizadas, estão implícitas nessa dedução. Então, as equações de Euler-Lagrange continuam sendo válidas, né, quando eu tenho a lagrangiana descrita pelas minhas coordenadas generalizadas, tá? E isso aqui implicita essencialmente que o meu movimento poderá ser descrito pelaquele conjunto de equações que eu tenho descrito desde o começo deste tópico, né? 1, 2, tarará, tarará, até o n, que é o número de dimensões que eu posso ter nesse meu espaço, tá certo? Uma coisa interessante, que eu já falei antes também, é que movimentos que envolvam atrito, eu não consigo descrever por essa lagrangiana, ou seja, movimentos que envolvam forças dissipativas, que não têm a mesma característica de forças de vínculo, né? Eu não consigo descrever pela lagrangiana utilizando energia cinética menos energia potencial. Para esse tipo de força,
a gente tem que partir para outros tipos de lagrangiana, né? A gente pode até modificar a lagrangiana, mas isso pode variar de caso para caso, tá certo? E pode até não ser uma coisa muito, digamos, convidativa de fazer, tá certo? O livro tem um problema sobre isso, tá? Que é o problema 7.12. Vocês podem olhar se tiverem curiosidade depois. Mas, no geral, a gente vai se ater sempre aqui ou pelo menos na maior parte, né, a menos que a gente passe um problema desse para vocês, a questões em que a lagrangiana possa ser descrita pela energia cinética menos energia potencial, tá bom? Ok. Então, agora a gente vai, talvez, para uma das partes principais da aula, né, que é a parte em que a gente trabalha exemplos, certo? Partindo de exemplos até conhecidos da mecânica newtoniana, né, como esse que está no slide agora, que é a máquina de Atwood, e levando até para problemas mais complicados, como a gente vai ver depois, tá certo? Então, a máquina de Atwood é uma máquina que se move dessa forma. A gente tem duas massas presas e uma roldana, né? A roldana ela tem um determinado comprimento aqui, né? Que a gente encara como sendo L, e a gente solta isso, e isso vai caminhar aceleradamente em uma certa direção, dependendo dos valores dessas massas que a gente está colocando aí. Isso é muito simples, tá? É um problema bastante simples de lidar utilizando a mecânica newtoniana. A gente faz basicamente na mecânica newtoniana isolar os corpos, né, e ver as forças que estão agindo em cada um deles. Ou seja, eu tenho M1 e M2 aqui, eu posso fazer o diagrama de corpo livre de cada um, eu tenho a tensão em cada um, faço essa relação, descrevo a aceleração. O fio, como ele tem o comprimento fixo, a aceleração desse vai ser igual a menos a aceleração desse, né? Porque quanto um sobe, o outro desce. Então, a aceleração vai ser igual em magnitude, porém em direções opostas, tá? E aí a gente quer resolver isso aqui utilizando as equações de Euler-Lagrange, ou as equações de Lagrange, no caso, tá? Certo. Que tipo de vínculo a gente tem aqui, né? Percebam que a gente tem duas coordenadas aqui, x e y, mas a gente tem um vínculo aqui entre essas duas coordenadas. O vínculo, ela está descrita pela distância pelo comprimento da corda ser constante. Ou seja, se eu somar x mais y, né, que são esses dois comprimentos, e somar com esse camarada daqui, que é meio comprimento dessa circunferência, ou seja, π vezes r, vou botar r aqui, tá? Desculpa. π vezes r, isso é igual ao comprimento completo desse fio. Então, isso já é um vínculo meu. O que eu faço quando eu tenho um vínculo? Eu descrevo a lagrangiana, que é a energia cinética menos a energia potencial do meu sistema como um todo, ou seja, eu não isolo as massas, tá? Não isolo M1 nem M2, descrevo a lagrangiana do sistema como um todo, ok? Ou seja, energia cinética de 2 mais energia cinética de 1, menos energia potencial de 2, menos energia potencial de 1. E eu elimino uma das minhas variáveis e descrevo a outra como sendo a coordenada generalizada do meu sistema, né? Então, nesse caso, a gente vai eliminar a variável y aqui, né? Ou seja, a coordenada generalizada vai ser essencialmente a variável x, né? Então, isso aqui a gente vai poder resolver o i para o y, né? O y vai ser igual a... Jogando o x para o lado de lá, vai ficar menos x, né? Jogando esse menos π para o lado de lá, vai ficar mais L menos π vezes R. Esse camarada aqui, no fundo, é uma constante, tá? Então, eu posso só considerar isso como sendo uma constante. Então, o y é igual a menos x mais uma constante, tá? E essa constante não vai fazer diferença quando eu descrever as equações de Euler-Lagrange. Por quê? Como eu falei para vocês, as equações de Lagrange, ela envolvem derivadas. Então, qualquer constante que aparecer dentro da derivada vai poder ser cortada no processo de derivação, porque a derivação de uma constante dá zero, tá? Então, bora lá. Primeiro, energia cinética. A energia cinética do nosso sistema é simples, né? É meio de mv²,
meio de mv quadrado, tá? Então, eu vou ter que o meu t vai ser igual a meio de m1 x ponto ao quadrado mais meio de m2 y ponto ao quadrado. Só que como eu tenho que o y é igual a menos x, e isso aqui está ao quadrado, isso aqui vai ficar meio de mx ponto ao quadrado mais meio de mx ponto ao quadrado. Certo? Somando os dois, isso aqui meio mais meio dá 1 inteiro, então isso aqui vai ficar mx ponto ao quadrado. Tá certo? Mx ponto ao quadrado. Opa! Perdão. Só se as massas forem iguais. Aí isso não é interessante, né? Então, vai ficar meio de m1 mais m2 x ponto ao quadrado, tá? Porque aqui, esse cara aqui é menos x ponto ao quadrado, que é igual a x ponto ao quadrado, tá? Certo. Então, energia cinética já está ok. Agora, energia potencial. Energia potencial. Para energia potencial, também é bem simples, tá? É mg vezes a altura, né? Só que aqui, como está crescendo para a direção para baixo, né? É menos mg x menos mg y, né? Então, a energia potencial aqui vai ser menos mg y, né? Menos mg, só para a gente colocar certo, né? m1gx menos m2gy. De novo, como o y é igual a menos x mais uma constante, eu posso colocar isso aqui como menos... peraí, calma. Tá. Menos m1gx mais m2gy. Por que gx? Por que mais? Porque y é menos x mais uma constante. Então, menos daqui, com menos do x aqui, fica mais m2gx. Aqui eu teria outra constante somando, né? Mas, como eu estou falando para vocês, qualquer constante pode ser ignorada quando eu tenho que essa constante vai entrar globalmente na Lagrangiana. Vou mostrar para vocês depois, tá bom? Então, a minha energia potencial aqui será, colocando em evidência, vai ficar menos M1 menos M2 GX, tá? Mais uma constante aqui, que eu vou botar aqui, tá? Então, para constar. Ok, então, para descrever a Lagrangiana, basta fazer T menos U, né? Então, portanto, a Lagrangiana vai ser igual a T menos U, que é meio de M1 mais M2 x ponto, menos o U, só que o U é menos ali, vai ficar mais M1 menos M2 GX. Aí aqui que eu falo para vocês, teria uma constante aqui que eu estou ignorando completamente, né? Que como eu estou falando para vocês, não vai fazer diferença. Tá bom? Certo. Tendo a Lagrangiana, posso encontrar as equações de movimento, né? Então, a gente pode achar... Pode usar a equação, que nesse caso é só uma, né? A equação de Lagrange, porque é só uma variável independente. Se fosse mais de uma equação, seriam as equações de Lagrange. Então, eu posso usar a equação de Lagrange para achar a equação que descreve a minha variável x. Né? Para isso, eu essencialmente tenho que calcular isso aqui, dt, del L, del x ponto, né? E aí eu tenho derivada em relação a x, né? Tenho que ver como é que fica a derivada em relação a x, e aqui percebo que é aquilo que eu falei para vocês, né? Derivada em relação a x, essa constante é cancelada, né? É zero.
Aí o único termo que depende de x é essa parte daqui, então quando eu derivo, essa parte vai ser zero, e aí vai ficar só essa parte daqui. Então eu vou ter essa parte daqui, M1 menos M2 é constante, sai da derivada, o G é constante, sai da derivada, eu fico derivada de L em relação a x, fica a derivada de x em relação a x, que é 1. Né? Então vai ficar só 1 aqui. Isso aqui vai ser igual a d dt da derivada de L em relação a x ponto. Né? X ponto só aparece nesse primeiro termo. Né? Derivada de L em relação a x ponto, para esse segundo termo vai dar zero, para o terceiro termo vai dar zero, então só vai ficar esse primeiro termo aqui nessa derivada. Então vai ficar a derivada desse camarada aqui em relação a x ponto. Essa primeira parte aqui, M1 mais M2, é constante, sai da derivada, e vai ficar só a derivada de x ponto em relação a x ponto. Derivada de x ponto em relação a x ponto é 1. Então isso aqui é a parte. Ops, aqui é o quadrado, né, pessoal? Porque é energia cinética. Vai ficar a derivada de x ponto ao quadrado em relação a x ponto, né? Vai ficar 2x ponto, tá? 2x ponto. 2x ponto. Meio com 2 daqui, simplifica, corta, corta, então aqui vai ficar só o x ponto. Pronto. Tá, fazendo essa derivada aqui em relação ao tempo, M1 mais M2 é constante, tá? Então eu vou ficar com... vou inverter o lado já dessa equação, porque eu vou querer resolver para aceleração, né? Então eu tenho M1 mais M2, né? X2 ponto, isso vai ser igual a M1 menos M2G. Vezes G. Resolvendo para X, né, que isso implica botar esse M1 mais M2 dividindo, a gente tem que X2 pontos vai ser igual a M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 multiplicado por G, que é o resultado padrão que a gente tem na máquina de Atwood, tá? Que aí tem toda aquela história, se as massas forem próximas uma da outra, essa aceleração é devagar, né? Como é de se esperar, porque se as massas forem iguais, a aceleração é zero, né? Que eu só tenho basicamente um sistema de balancinha lá, com os dois presos com massas iguais. Se a massa se a massa M1 é muito maior, essa aceleração aqui é positiva. Se a massa M2 for maior do que M1, a aceleração é negativa, que indica que está subindo. E aí a gente tem justamente esse camarada daí. E para traçar o paralelo, como é que seria isso na mecânica newtoniana? Né? É simples, né? Olhando esse problema daqui, o que a gente tem? Né? Se eu olho para esse corpo daqui, a gente tem a força gravitacional, M1G, e aqui eu tenho a força de tensão, certo? E aí, se eu quero descrever a aceleração, é massa M1 vezes aceleração, isso vai ser igual a força gravitacional, está para baixo, mas o x cresce para baixo, tá? Então ela é positiva, M1G, menos a força de tensão. E para o M2, a mesma coisa, tá? Igualzinha. Eu tenho M2G, e aqui eu tenho força de tensão. Então eu tenho M2Y2 pontos igual, a M2G menos a força de tensão. Agora é o seguinte, nesse caso daqui, eu posso colocar que como o fio está preso, que aí no fundo eu uso o vínculo, que Y2 pontos é igual a menos X2 pontos. Aí quando eu faço isso, né, isso aqui vai me dar o seguinte, vai me dar que esse camarada aqui vai ficar x2 pontos com um sinal de menos aqui. Se eu multiplico tudo por menos 1, certo? Multiplicando por menos 1, aqui vai ser mais, aqui vai dar menos e aqui vai dar mais. Tá? E aí eu somo as duas equações. Somando as duas equações, isso aqui vai cortar, somando as duas, né? Eu estou fazendo tudo de qualquer jeito aqui. Vai ficar menos FT. Vou botar aqui, mais FT. Somando as duas equações, eu vou ter M1 mais M2, x2 pontos, isso é igual a... Isso aqui vai cortar com isso.
aí aqui eu vou ter M1 menos M2, G, e passando dividido de novo, eu vou ter que o x dois pontos vai ser igual a M1 menos M2 sobre M1 mais M2, tá? Só para mostrar que é o mesmo resultado, tá? Que a gente encontrou ali utilizando as equações de Euler-Lagrange. É mais fácil? Pode ser, né? Depende de como você está acostumado a lidar com as coisas. Mas é só para ilustrar que a gente obtém exatamente o mesmo resultado, ou seja, tem problemas que vai ser mais fácil com a mecânica newtoniana e tem problemas que vai ser mais fácil utilizando o formalismo de Lagrange, tá? Deixa eu ver aqui. Bem melhor. Pois é, mas é o que eu estou falando. A gente vai ver um exemplo que, utilizando a segunda lei de Newton, é bem mais complicadinho, tá? E, inclusive, um exemplo que pode envolver referenciais não inerciais até a explicação do movimento, tá bom? Ok, esse aqui já é um problema mais complicadinho. Esse aqui já é um problema mais complicadinho, que é a partícula presa na superfície de um cilindro. Pensa agora que eu tenho um cilindro, tá? Esse cilindro é infinito, ele se estende, mas a gente vai desenhar ele até aqui. E aí, eu tenho esse cilindro e eu tenho uma força aqui, que é uma força do tipo elástica, tá? Menos KR. Essa generalização de 3D. Eu tenho uma mola aqui, certo? Que está puxando essa partícula presa com uma força tipo elástica. O vínculo que eu tenho é que essa partícula está presa a se mover sobre esse cilindro, tá? Ele só se move sobre esse cilindro. A pergunta é, qual é a equação que descreve o movimento dessa partícula? Aí você pensa, caramba, aí já começa a ficar complicado. Por quê? Porque nesse movimento ela pode se mover assim e pode se mover para cima e para baixo. Então eu tenho a força peso e eu tenho a força elástica. E eu vou ter que decompor a força elástica nas 3 dimensões se eu quiser utilizar a segunda lei de Newton. Vou ter que adotar um sistema de referência, né? Mas isso sempre a gente faz. Decompor as forças de acordo com o sistema de referência. Nesse caso pode ser o cilíndrico, então eu tenho a força aqui na direção radial aqui dessa circunferência do cilindro, tem a força na direção Z e tem a força na direção φ, talvez. Nesse caso eu acho que nem tem força na direção φ. E aí eu tenho a força peso, que está na direção Z. Separo os movimentos em cada direção, descrevo massa vezes aceleração igual a força resultante, descrevo o movimento e tento descrever como vai se dar a dinâmica dessa partícula. Vamos ver como é que a gente pode resolver para encontrar a equação que descreve esse movimento, utilizando o formalismo de Lagrange, tá? Que é o objetivo dessa aula. O que a gente tem? Né? O que a gente tem que encontrar? Temos que encontrar energia cinética e energia potencial, né? Porque a lagrangiana, lembrando sempre, né, a gente não pode esquecer, é energia cinética menos energia potencial, tá? Então, energia cinética, T é igual a meio de mv quadrado, sempre vai ser isso, tá? O problema aqui é quem é esse v quadrado. O v quadrado, como a partícula está restrita a mover aqui, eu só tenho 2 graus de liberdade. Ou ela pode ir para cima e para baixo, ou ela pode rodar nesse cilindro aqui, né, e fazer esse movimento rodando e para cima e para baixo aqui. O ρ, eu não tenho velocidade na direção ρ, né? Então eu posso utilizar coordenadas cilíndricas aqui, né? Coordenadas cilíndricas vocês sabem como é que é, né? É Z, esse ρ aqui, que é essa rotação, e o ângulo aqui, φ, que vai dar essa rotação aqui na superfície do cilindro, tá? Em coordenadas cilíndricas, para um ρ fixo, a velocidade vai ser a velocidade na direção angular, que é r φ ponto, né? Só que como está ao quadrado, isso aqui vai ser a velocidade ao quadrado, e a velocidade na direção z, certo? Então essa é minha energia cinética. Montei já quem é minha energia cinética. Quais são as coordenadas que eu vou ter? Φ e z. Φ e z, nesse caso, como eu já não tenho mais nenhuma simplificação de vínculo para fazer, Φ e z serão minhas coordenadas generalizadas nesse caso, tá bom? Agora eu preciso descrever quem é a energia potencial. Tá?
A energia potencial, eu tenho... nesse caso, eu não tenho a gravidade. Desculpa, eu não tenho a gravidade. Nesse caso, eu posso até fazer depois com a gravidade. Vocês podem fazer considerando a gravidade. Nesse caso, eu só tenho essa força elástica aqui, tá? Menos KR. Então, a energia potencial elástica é meio de KR ao quadrado, tá? Então, isso aqui é energia cinética, tá? A caneta tá falhando. A caneta tá falhando e eu tô sacudindo a caneta aqui para ver se desce a tinta da caneta digital. Ai, caramba. Ai, meu Deus do céu. Hábitos velhos demoram para morrer. E agora eu tenho energia potencial. Como energia potencial, nesse caso, é só descrito por essa força elástica, a energia potencial é meio de KR ao quadrado. O vetor R quadrado em coordenadas cilíndricas, ele é dado por esse camarada aqui, que é essencialmente o ρ ao quadrado mais o z ao quadrado. É um triângulo retângulo formado por catetos, que é esse ρ e o z, né? Então, isso aqui é essencialmente meio de K Rzão ao quadrado, que é esse meu ρ, como é fixo, vai ficar o Rzão ao quadrado, mais Z ao quadrado, tá? Certo, tem energia potencial, tem energia cinética, agora basta eu calcular as minhas derivadas aí para obter as equações de Euler-Lagrange, tá? Para obter as equações de movimento, né? Então agora a gente usa as equações de Euler. Que agora é as equações no plural mesmo, porque são duas. Que é uma para φ e a outra para Z. Equações de Lagrange. Primeiro, bora ver a equação para Z, tá? Então, a equação para Z é a seguinte. Del L, del Z é igual a D dt, del L, del Z. Ponto. Tá, então eu tenho a derivada de L em relação a Z, tá? Lembrando sempre que lagrangiana é energia cinética menos energia potencial. Então, vai ser esse termo daqui menos esse termo daqui. Eu vou pular de fazer com muitos detalhes, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito longo o negócio aqui. Tá bom? Vou pular de fazer com muitos detalhes, tá? Esse termo menos esse termo aqui, se eu for derivar em relação a Z, esse primeiro termo não depende de Z, né? Ele depende de φ ponto e Z ponto. Lembra sempre que nessa função de lagrangiana, Z ponto e Z são coordenadas independentes, assim, são variáveis independentes, né, nessa derivada parcial, tá? Então, aqui, a única parte que vai bater é nessa segunda parte aqui, tá bom? Nessa segunda parte aqui. Eu acho que eu tô esquecendo. Tá certo. Só que aí lembra que eu tenho menos o potencial, então vai ser a derivada de menos isso aqui. Então vai ser a derivada de menos meio de kz ao quadrado, né? Derivada de z ao quadrado em relação a z é 2z, né? Então aqui vai ficar menos kz. E essa parte aqui vai ficar d dt da derivada desse cara aqui em relação a z ponto, porque esse cara aqui não depende de z ponto. Derivada em relação a z ponto, né, vai ficar meio de m derivada de z ponto ao quadrado, que é 2z ponto, né? Então, essa derivada em relação à variável ao quadrado aparece muito, como vocês já puderam perceber, né? Então, aqui vai ficar meio de m, né? Só que 2z ponto, então aqui vai ficar mz ponto. Portanto, né, se eu faço aqui a derivada, isso aqui vai me dar menos kz é igual a mz dois pontos. Então, eu já tenho a equação para o z, né? Ou seja, como é que essa minha massa vai se comportar na direção z.
Isso aqui só me diz que ela fica oscilando aqui. É um oscilador harmônico na direção Z, tá bom? Agora eu preciso da segunda equação de Lagrange, que é a equação para φ, desculpa. Então eu vou ter del L, del φ igual igual a d dt del L, del φ ponto. Pessoal, assim, talvez seja um bom momento, e eu não sei se eu já falei isso antes, de falar um pouco sobre a forma como a gente escreve essa equação. Por quê? Porque, dependendo da referência que você vê, essa equação ela está organizada de uma forma diferente. Em alguns lugares que vocês forem estudar, por que eu estou colocando sempre assim? Derivada aqui igual a derivada total, blá, 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 blá. Porque é como o livro faz, a nossa referência que a gente está seguindo, tá? Mas algumas referências, vocês vão ver ela escrita dessa forma aqui, ó. Menos d dt del L del φ ponto igual a zero. Ou seja, só jogando essa parte daqui para o lado esquerdo, igualando tudo a zero. Essa talvez seja uma das mais comuns. A gente pode ainda ver uma em que esses dois estão trocados. Eu tenho primeira derivada total, isso é um parênteses, tá? Em primeira derivada total, aqui em relação ao tempo, e as derivadas parciais depois. Isso pode ser encontrado também dessa forma, tá? Questão de gosto de freguês mesmo, né? Por algum motivo, o livro prefere adotar assim, e é como a gente está adotando aqui por causa disso, tá bom? Fecha parênteses. Ok, então eu preciso fazer isso. O lado esquerdo é a derivada em relação a φ, né? Notem o seguinte, eu não tenho... Esse lado aqui, eu não tenho nenhuma quantidade que depende de φ, né? Esse cara aqui é meio de kr ao quadrado mais d quadrado, não depende de φ. Esse cara aqui não depende de φ. Como nenhum dos dois não depende, como nenhum dos dois depende de φ, né? Nenhum dos dois tem essa dependência, essa parte aqui vai ser zero, né? Então eu vou ter que isso aqui vai me dar zero é igual a d dt, certo? E agora eu tenho a derivada em relação a φ ponto, tá? O φ ponto só aparece aqui na energia cinética, então vai ficar derivada da energia cinética em relação a φ ponto. De novo, né? Parece φ ponto ao quadrado, então vai ficar a derivada disso aqui, né? Essa parte aqui vai ser zero, então vai ficar a derivada de φ ponto ao quadrado em relação a φ ponto, então dá 2φ ponto, então vai ficar mr ao quadrado φ ponto. Aqui, mr ao quadrado φ ponto. O que essa equação está me dizendo? Né? Essa aqui já é a equação para o φ ponto. Eu poderia tirar esse mr ao quadrado para fora e botar o φ 2 ponto aqui e dizer que φ 2 ponto é igual a zero. Mas isso aqui é interessante, que isso aqui, no fundo, é a conservação do momento angular na direção z, tá? Ou seja, eu não tenho, porque o momento angular na direção z, porque se a partícula gira assim, o momento angular, né, velocidade de rotação da partícula, momento angular aponta na direção perpendicular em que a partícula está rodando aqui, tá? Então, a minha equação para o φ, ela está me dando um momento angular nessa direção z. Essa força aqui, ela não introduz torque na direção z. Tá? Se vocês forem olhar, ela não tem componente na direção z, ou que dá a introdução de um torque. Então, no fundo, essa equação está me dizendo que o momento angular nessa direção z vai ser conservado. Então, o movimento vai me dar um movimento com velocidade constante, tá certo? Na direção da rotação, e uma oscilação para cima e para baixo na direção z. Então, é isso. É simples, né? Até agora a gente está lidando com questões simples. E o procedimento para encontrar as equações, apesar de envolver uma derivadinha e tal, também é simples. A gente nem precisa se preocupar com o vetor. Vocês perceberam isso, né?
problema da lei de Newton é que quem não sabe tem que aprender a se preocupar, tem um vetor, decompõe um vetor na direção, e às vezes as pessoas se perdem nessa noção espacial. Nas equações de Lagrange, não precisa disso, porque só envolvem derivadas de uma função que é um escalar. Claro que eu tenho que encontrar quais são as coordenadas generalizadas para poder descrever o meu movimento, né? E também essas coordenadas, esse movimento não pode ter forças que não sejam forças de vínculo e nem forças não conservativas, tá? Então, mas é simples, né? E o procedimento também é interessante. Por quê? Porque a gente pode escrever como uma receita de bolo, né? A gente obtém energia cinética e potencial. A seguir, a gente descreve a lagrangiana utilizando esse sistema de referências conveniente. A gente escolhe um conjunto de coordenadas, Q1, até Qn, né, que vão ser as nossas coordenadas generalizadas. Percebam que a gente eliminou o vínculo, né, naquela da máquina de Atwood. A gente escolheu o x. A gente podia não ter escolhido o x, podia ter escolhido o y. Então, a gente elimina o vínculo, né, usando essas expressões das coordenadas. Tá? Então, esses dois passos podem ser efetuados em qualquer ordem. A gente reescreve a lagrangiana em termos dessas novas coordenadas e obtém as equações de Lagrange, né? No caso aqui, n equações, porque eu tenho n coordenadas generalizadas, tá? É isso que a gente faz para resolver esses problemas. O problema que a gente fez até aqui são problemas que podem até, de uma certa forma simples, ser resolvido com mecânica newtoniana, né? Mas a gente vai fazer agora dois outros problemas no qual seria um pouquinho mais complicado e trabalhoso utilizar a mecânica newtoniana, tá bom? E enquanto, assim, é mais trabalhoso com a mecânica newtoniana e com a lagrangiana vem como uma manteiga, assim, sem muito esforço, tá? Entre aspas sempre, né? O primeiro é esse. Aí você pode olhar e falar assim, pô, professor, mas esse é o bloco no plano inclinado, né? Não é o bloco, não é apenas o bloco num plano inclinado. É um bloco num plano inclinado em que o plano inclinado é permitido se mover sem atrito sobre o chão. Então, o que acontece? O bloco desce, né, com peso. Por que o bloco desce? Por causa da resultante da normal com peso tal aqui, que faz o bloco ter uma força aqui que faz ele descer. Porém, a normal tem uma reação no plano aqui, né, que é a força de contato. O plano, então, vai sentir uma força para trás. O que vai acontecer com o plano? Vai deslizar para trás porque eu não tenho atrito. Então, o procedimento vai ser assim, uma bola no plano inclinado, um bloco no plano inclinado, enquanto o bloco desce, o plano vai indo para trás. Entenderam? Descendo e indo para trás. Descendo e indo para trás. Isso é a situação que acontece se eu não tenho atrito. Tá? E a ideia é, como as variáveis que descrevem essas duas quantidades, plano e bloco e plano inclinado, como esses dois objetos físicos vão se mover, ou seja, quais são as equações de movimento que descrevem esses dois objetos físicos. Né? Pense um pouco aí, como é que a gente faz na mecânica newtoniana isso, né? A gente descreve as forças sobre um, as forças sobre o outro, e tenta fazer isolar, depois descreve massa vezes aceleração e tenta descrever. Na mecânica lagrangiana, a gente só precisa saber da energia cinética e da energia potencial, tá? A energia potencial do plano, é constante. A única que varia é a do bloco. Então, essa é a única que eu vou poder utilizar. Para as coordenadas, eu tenho uma coordenada que descreve o plano e uma coordenada que descreve o bloco. Para escolher as coordenadas que descreve o bloco, eu posso utilizar essa Q1, que se move junto com o plano. Por quê? Porque é natural, né? Porque se eu estou deslizando a partir de um ponto daqui, eu quero saber qual é a distância que ele andou a partir desse ponto. Porque se eu pegar um sistema de coordenadas que é parado fora, uma coordenada x, por exemplo, em relação a esse canto, vai ficar um pouquinho mais complicado, porque o plano vai se mover e o bloco também vai se mover, e aí eu tenho uma velocidade relativa aqui que talvez complique a situação. Então, as duas coordenadas que eu posso pegar é essa Q2 aqui e essa Q1 aqui, né? Sendo que a Q2 vai medir a distância do plano inclinado até essa parede, e a Q1 vai medir a distância do topo do plano inclinado até o meu bloco. Tá? Que é essa que a gente usualmente faz, né? Quando a gente está fazendo as leis de Newton, usualmente a gente pega uma referência
um referencial que me dê isso aqui, né? É uma coisa assim que a gente pega aqui o meu Y, o meu X e faz o diagrama do corpo livre, né? Então, bora ver como a gente consegue. Uma pergunta que a gente poderia responder é em quanto tempo a rampa vai atingir aqui a parede, ou então em quanto tempo o bloco vai atingir o chão, né? E a gente pode comparar até isso, né? Se a gente consegue descrever em quanto tempo o bloco atinge o chão, a gente pode comparar esse resultado com o caso em que o plano inclinado não se move, né? Porque a gente sabe disso. E aí esse bloco atingindo o chão aqui, a gente pode saber se o plano é permitido se mover, será que vai acelerar ou desacelerar esse processo? Tá? Bora ver como a gente faz. A primeira coisa a gente encontrar é a velocidade generalizada. Primeiro a gente precisa achar a velocidade do bloco e depois a velocidade do plano inclinado, tá? Ok. Para a gente encontrar, a gente vai tomar tudo relativo à mesa, tá? Que é um referencial parado aqui. E a gente vai descrever esse tudo relativo à mesa, que é o nosso referencial parado, em relação a essas coordenadas Q1 e Q2, tá? Em relação às coordenadas Q1 e Q2, a velocidade do bloco vai ser a seguinte. V do bloco vai ser igual a um Vx e um Vy, né? Porque ela vai descer aqui no Vy e andar aqui na direção Vx. Não vou colocar o sinal de menos, porque aqui ela está indo para frente. Vou assumir que está indo para frente, né? Porque normalmente é o que a gente acontece, né? Que a força vai estar nessa direção, então o X cresce para lá, tá? Para cá, onde está essa setinha. E aí, em relação a esse Q1, eu tenho que o Q1 vai mover o bloco para cá, mas enquanto o Q2 vai diminuindo, o bloco está indo para frente. Então, essa velocidade Q1, ela tem que ser compensada pela velocidade Q2, né? Então, quanto maior for o meu Q2, mais esse Q1 vai ser, mais essa velocidade do bloco vai ser rápida em relação a esse meu carinha aqui. Em outras palavras, se eu considero a velocidade relativa, como esses referenciais estão se movendo em direções opostas, eu tenho que a velocidade desse meu bloco vai ser Q1 ponto na direção X, tá? Lembrando sempre que esse cara aqui, esse Q1, como está inclinado, tem que considerar essa inclinação alfa. Então, na direção X é Q1 ponto cosseno de alfa, né? Só que eu tenho também a velocidade do Q2, tá? Porque o Q2 eu tenho que considerar porque esse Q, ele se mexe, tá? Ele se mexe. Então, eu tenho que compensar com Q2 e aí, no fundo, isso aqui vai me dar Q2 ponto também aqui, tá? Isso só acontece na direção X, tá? Porque na direção Y isso não acontece. Na direção Y é Q1 ponto seno de alfa. E esse alfa é fixo porque o bloco não é permitido o bloco mudar essa angulação. Toma. Certo. Aí agora a gente pode... O problema maior dessa situação é só o bloco, tá? O plano é fácil, porque o plano é só MQ2 pontos, tá? Agora a gente pode descrever a energia cinética do bloco. Tá? Logo, a energia cinética do bloco vai ser igual a meio de M do bloco, que é o Mzinho só, né? Que eu estou adotando aqui, V bloco ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a meio de M. Aí eu tenho que considerar o quadrado disso aqui, né? Então o quadrado disso aqui vai ser a velocidade na direção X ao quadrado, mais Q2 ponto ao quadrado, mais a velocidade na direção Y ao quadrado, seno de alfa ao quadrado, tá? Deixa eu botar de novo aqui, seno quadrado de alfa. Certo, agora a gente simplifica, tá? Eu tenho que a energia cinética do bloco é meio de M, aí eu tenho
quadrado da soma, né? Então vai ficar Q1 ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2Q1 ponto cosseno de alfa, Q2 ponto, mais Q2 ponto ao quadrado, mais Q1 ponto quadrado, seno quadrado de alfa. Aqui, olha, eu tenho seno Q1 quadrado, cosseno ao quadrado, Q1 quadrado, seno ao quadrado. Eu posso botar ele em evidência e considerar que seno quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, isso aqui vai ficar meio de m Q1 quadrado, Q1 ponto quadrado. E aí eu repito a segunda parte, né, as outras partes. Eu vou botar primeiro esse Q2 ponto ao quadrado, porque ele tem a mesma forma, né? Vou deixar ele aqui. E aí eu boto o que restou, que é 2Q1, Q2 cosseno de alfa. Q1 ponto, Q2 ponto, cosseno de alfa. Certo, tá aí. Isso aqui é a energia cinética do meu bloco. Tá? A energia cinética do plano inclinado, né, vai ser meio de Q2 ponto ao quadrado. Tá? Meio de mzão Q2 ponto ao quadrado. Logo, a energia cinética total, que é energia cinética da rampa mais energia cinética do bloco, vai ficar meio de mzão Q2 ponto ao quadrado mais meio de mzinho Q1 ponto ao quadrado mais Q2 ponto ao quadrado mais 2 Q1 ponto, Q2 ponto, cosseno de alfa. Para simplificar um pouquinho, eu vou colocar o Q2 ponto quadrado em evidência, que vai ficar meio mzão mais mzinho, Q ponto quadrado mais meio de m, Q1 ponto quadrado mais 2 Q1 ponto, Q2 ponto, cosseno de alfa. Tudo isso é energia cinética, tá? Tudo isso é energia cinética. Energia potencial é só a energia potencial do bloco. Por quê? Porque a energia potencial da rampa é constante, ela não muda de altura, tá? E aí, então, energia potencial U vai ser menos, porque o Y está crescendo para baixo, menos mgy, ou seja, menos mg Q1 seno de alfa. Agora, basta eu juntar os dois ingredientes. Então, a minha lagrangiana ela vai ser o seguinte, ela vai ser a energia cinética, que é esse camarada aqui todo, meio M maiúsculo mais M minúsculo, Q2 ponto ao quadrado, mais meio de M, Q1 ponto ao quadrado, mais 2 Q1 ponto, Q2 ponto, cosseno de alfa, menos esse camarada aqui, menos mg Q1 seno de alfa. Tá, isso aqui é tudo minha lagrangiana. E agora que eu faço para achar as equações de movimento, é só derivar, né? Derivo lá em relação às coordenadas generalizadas. Lembrando sempre, a equação de movimento ela é dada por isso aqui, né? dt, dl, dq, ponto. Né? Só tenho que achar as minhas coordenadas generalizadas, que nesse caso já estão representadas por Q1 e Q2, tá? Pronto. Ah, errei aqui, ó. Aqui tem o sinal de menos, né? Só que aí, como é T menos U, o menos aqui vira mais aqui, tá? Pode errar sinal de menos.
Ok. Então, agora eu posso utilizar as equações de Lagrange para obter o movimento para a rampa e para o bloco. Primeiro, bora ver da rampa, tá? A rampa é Q2, né? Q2. Para a rampa... cadê? Para a rampa eu tenho del L, del Q2, isso é igual a d dt del L, del Q2 ponto. Tá. Tenho que ver nessa lagrangiana aqui o que depende de Q2. Nada depende de Q2 aqui. Nada, nada, nada. Então, o lado esquerdo da equação vai me dar zero, tá? Lado esquerdo vai me dar zero. O lado direito vai me dar o seguinte. O lado direito é mais complicado. Isso, assim, normalmente vocês estão vendo também que as derivadas, usualmente, né, elas são derivadas simples, de Q quadrado, Q1, Q ponto. É derivada bem simples, né? O que pode complicar é a quantidade de termos, né? Porque aparecem muitos termos. Então, a derivada de Q2 ponto, né? Aqui eu tenho um termo aqui quadrático, né? Então vai ficar 2Q2 ponto, com coisa que com meio aqui vai simplificar, 2 com meio dá 1. Então essa primeira parte aqui vai ficar M mais Mzinho Q ponto 2, Q2 ponto, né? Aqui eu tenho essa primeira parte, MQ1 ponto ao quadrado vai ser uma derivada nula, né? Só tem a derivada nesse segundo termo aqui. Então, nesse segundo termo aqui é 2Q1 ponto, Q2 ponto cosseno. Quando eu derivar em relação a Q2 ponto, esse cara aqui vai dar 1, né? Derivada de Q2 ponto em relação a Q2 ponto dá 1. Então, aqui vai ficar... Aí tem o 2 na frente, né? 2 com esse meio vai ficar M Q1 ponto cosseno alfa. Então, aqui vai ficar mais M Q1 ponto cosseno alfa. E foi. É isso, né? É isso. Porque esse último termo aqui não depende de Q2 ponto, tá? Então, preciso derivar isso aqui? Não preciso derivar isso aqui. Por quê? Porque essa equação já me dá uma boa simplificação. Eu tenho uma derivada total de uma função aqui igualada a zero. Isso só pode ser verdade se essa função daqui de dentro for igual a uma constante. Então, eu tenho logo M... O resultado que eu vou ter é que... Peraí. Tá. Eu vou separar de novo o M aqui com o Mzinho, tá? Logo, M Q2 ponto mais Mzinho Q2 ponto mais Q1 ponto cosseno de alfa é igual a uma constante, tá? Isso é uma constante do movimento. O movimento acontece, essa quantidade aqui somada permanece constante, tá certo? Então, a equação de Euler-Lagrange, né, ou a equação de Lagrange, ela é muito interessante também para encontrar equações de movimento. Por quê? Porque, normalmente, como a gente faria no caso newtoniano, a gente tentaria combinar as nossas equações para dar uma derivada total igualada a zero. Nas equações de Euler-Lagrange, se a minha lagrangiana não depende de uma das variáveis, eu já tenho uma equação de uma constante de movimento aí embutida, tá? Que no caso é uma derivada total dessa quantidade aqui dá zero. Essa quantidade aqui é a mesma dessa, tá? Eu só combinei os termos. Eu botei MQ2 ponto e Mzinho Q2 ponto, eu juntei com esse Mzinho Q1 ponto cosseno alfa nesse cara aqui, tá? Tá, agora tem a segunda parte, que é a derivada, ou desculpa, é a equação de movimento para Q1, né? Porque aqui eu só fiz a equação para Q2, né? Para Q1, a gente tem que fazer também. Então, vai ficar del L Q1 igual a d dt del L
del Q1 ponto. Para Q1 é mais complicado, porque eu já não tenho que o lado esquerdo vai ser zero. Ó, tem uma dependência aqui, tá? Mas a dependência é simples, porque a dependência é só em Q1. Então, a derivada desse cara... Aqui não aparece Q1. Aqui não aparece na parte da energia cinética, não aparece Q1. Só aparece aqui. Derivada de Q1 em relação a Q1 é 1. Então, fica só mg seno de alfa. Então, esse lado aqui fica mg seno de alfa. Tá? Vou botar aqui só para... mg seno de alfa. O lado direito, aí já é um pouquinho mais complicado. É a derivada em relação a Q1 ponto. Q1 ponto tem aqui e aqui, certo? É complicada, mas nem tão complicada assim. Essa primeira parte aqui vai dar 2 Q1 ponto. E essa segunda parte aqui, derivada de Q1 ponto em relação a Q1 ponto, dá 1. Então, quando a derivada aqui bater, vou fazer por parte essa, tá? Fica meio de M. Aí eu tenho a derivada em relação a Q1 ponto desse camarada aqui, que vai dar 2Q1 ponto, mais a derivada em relação a Q1 ponto desse camarada aqui, né? Fica 2 derivada aqui, vai ficar 1, o resto é constante em relação a Q1 ponto. Então aqui vai ficar 2Q2 ponto cosseno de alfa. Certo, esse 2 aqui, bora simplificar aqui dentro mesmo. Esse 2 aqui pode botar em evidência e ele cancela com esse meio daqui. Então vai ficar m Q1 ponto mais Q2 ponto cosseno de alfa. Vou escrever aqui. M Q1 ponto mais Q2 ponto cosseno de alfa. Aí agora sim, eu posso escrever aqui a derivada. Ok, tá? Eu posso aqui colocar a derivada para dentro. Então, a derivada aqui bate em Q1 e bate em Q2, né? Então, eu tenho a segunda derivada. Então, aqui vai ficar a minha equação, que vem da equação de Euler-Lagrange para Q1, vai ficar mg seno de alfa igual a m Q1, 2 pontos, mais Q2, 2 pontos, cosseno de alfa. Ok. Deixa eu pensar aqui. Tá. E aí, eu tenho que usar as duas equações, né? Eu tenho essa equação aqui e eu tenho essa equação aqui. Tá? Eu tenho essas duas equações. Tenho duas equações e tenho duas funções que eu não sei, que é Q1 e Q2. Então, eu posso aí manipular as duas equações da maneira que eu quiser para utilizar aqui. Então, uma das formas que eu posso fazer é derivar esse camarada aqui, né? Lembrando sempre que eu escrevi isso aqui só para ressaltar que esse camarada é constante, tá? Mas eu posso derivar esse camarada aqui e resolver essa equação para Q2 e substituir, né? Para ver como é que fica, tá? Vou te mostrar aqui para vocês. Então, se eu derivar esse cara daqui, vai ficar mzão, Q2, 2 pontos, mais mzinho, Q2, 2 pontos, 2 pontos, mais Q1 ponto, cosseno de alfa, 2 pontos, né? Cosseno de alfa igual a 0, né? Igual a 0. Se eu for derivando essa equação, eu tenho esse resultado aqui. Tá? Resolvendo aqui esse resultado, deixa eu ver aqui. Calma, deixa eu pensar aqui. Ok. Tá. Se eu resolver isso aqui para Q2, tá? Eu posso resolver isso aqui para Q2 para eliminar nessa parte de baixo.
Porque aqui, né, eu tenho que separar. A princípio, essas duas equações parecem acopladas, porque as duas equações envolvem tanto Q1 quanto Q2, mas eu posso separar isso resolvendo essa equação para Q2, né? Então, eu vou chamar essa equação aqui de 1 e essa equação de 2, né? Então, aqui vai. Resolvendo 1 para Q2, 2 pontos, a gente tem o seguinte, né? Vai ficar, vou repetir essa equação aqui, vai ficar M, Q2, 2 pontos, mais Mzinho, Q2, 2 pontos, mais Q1, 2 pontos, cosseno de alfa. Isso igual a zero. Aí, para resolver, eu coloco o Q2 em evidência aqui, aí vai ficar massa Mzão mais Mzinho, Q2, 2 pontos, mais Q1, 2 pontos, cosseno de alfa igual a zero. Faltou a massa pequena aqui. Tá jogando para o lado de lá, né? Mais vai para menos, né? E aí, passando esse M mais Mzinho aqui dividindo, vai ficar Q2, 2 pontos, vai ser igual a Mzinho, menos, né? Que vai passar com menos, dividido por Mzinho mais Mzão, Q1, 2 pontos, cosseno de alfa, tá? E aí a gente substitui em 2. Substituindo em 2, né, nessa equação aqui, a gente consegue eliminar o Q2, tá? A gente consegue eliminar o Q2 em função do Q1. Eu não vou colocar todos os detalhes, tá? Mas vocês podem fazer isso. É só álgebra, joga para um lado. Equações, né? É tentar manipular as equações para obter o resultado. Então, eu vou ter aqui esse caso aqui, vou substituir e vou manipular, e no final vai dar esse resultado aqui. Q1, 2 pontos, é igual a G seno de alfa dividido por 1 menos Mzinho cosseno de ao quadrado de alfa. Assim, é fácil, mas não significa dizer que não é trabalhoso, porque assim, isso de álgebra vocês têm feito desde o começo do curso, né? De jogar para um lado, subtrair, substituir na equação, isolar um, substituir na outra, etc. Isso vocês têm feito desde o começo do curso. Então, aqui está esse resultado. Então, notem o seguinte, né? Notem que eu tenho uma grande diferença aqui, né? A diferença principal entre o caso que o plano não desliza é esse termo daqui. Se o plano inclinado não deslizasse, esse termo é zero. Isso faz sentido. Por quê? O plano não deslizar significa eu ter que esse plano é imóvel em relação à força que o bloco que está deslizando aplica nele. Ele ser imóvel significa que ele tem uma inércia infinita, digamos assim. Né? Então, faz sentido porque se eu pegar a massa do plano inclinado e levar para o infinito, esse termo desaparece. Tá? Então, notem que o plano deslizar faz com que a aceleração do bloco caindo aumente. Por que que ela aumenta? Porque aqui eu tenho uma divisão por um número que é menor do que 1. Aqui eu tenho 1 menos uma certa quantidade. Então, esse número aqui embaixo, ele é menor do que 1. Se eu tenho um número dividido por um número menor do que 1, esse resultado vai dar um número maior. Então, se eu for escrever de uma maneira diferente, isso aqui vai ficar Q1, 2 pontos, é igual a 1 sobre 1 menos M cosseno ao quadrado de alfa, Mzão mais Mzinho, multiplicado pelo resultado usual, né, que é a aceleração aqui do plano inclinado, G seno de alfa, tá? A aceleração do bloco que está deslizando. Então, esse número aqui, ele é maior do que 1. Então, portanto, o bloco, quando eu permito que a plataforma deslize, ele chega mais rápido no chão do que quando eu deixo a plataforma parada.
Então, esse é um resultado que a gente consegue ver. E aí, se vocês quiserem tentar fazer esse mesmo problema utilizando a mecânica newtoniana, se sintam à vontade, tá? Vocês podem tentar e ver como é que faz, isolar, etc., força, colocar, fatorar, achar normal, e por aí vai, tá? Mas esse é o resultado que sai naturalmente aqui, naturalmente entre aspas, depois de algum trabalho, né, das equações de Lagrange. A gente consegue descrever. E aí, como é que a gente faz para descrever o bloco, o movimento da rampa? Eu pego esse Q1, 2 pontos, e substituo nessa equação daqui. Porque com esse resultado eu consigo achar a aceleração da minha rampa aqui. Né? E está na direção negativa, né? Porque a rampa está indo para trás. Tá certo? Por último, só para a gente terminar a aula de hoje, eu queria mostrar esse problema aqui, né? Eu sei que já está bastante cansativo, tá? Mas é porque esse eu fiz uma coisa bacaninha para mostrar para vocês. Eu não vou fazer esse com muitos detalhes, mas esse ilustra bem o porquê que o formalismo de Lagrange é bastante interessante em problemas que são difíceis. Aqui é o seguinte, eu tenho uma argola, tá? Um anelzinho aqui, e eu tenho uma massa presa nesse anel, e a massa, eu permito que ela se movimente sem atrito nesse anel. Ou seja, eu tenho só forças de vínculo aqui que restringe o movimento da minha massa que está presa somente ao anel. E eu boto esse anel para girar. O que acontece aqui? Se essa massa começa numa certa posição e eu boto o anel para girar, esse giro desse anel vai fazer com que do referencial da massa apareça uma força centrífuga aqui e vai fazer com que ele suba, né? Ele vai ter essa subida, né? Porém, eu tenho a gravidade. E a gravidade vai exercer uma força para baixo. Então, vai ter uma combinação aqui da força normal, que vai movimentar esse anel, da força da gravidade, e eu vou ter um movimento aqui que pode ou não ser oscilatório. Tá certo? E aí, se eu faço isso de acordo com as equações de Newton, isso vai dar um trabalho danado. Vocês podem tentar fazer. Mas para as equações de Euler-Lagrange, isso é simples. Por quê? Porque nesse caso aqui, quais são as velocidades? A velocidade desse cara aqui vai ser uma velocidade nessa direção aqui, θ, e vai ser a velocidade de rotação aqui que ele vai rodar nesse anel girando, tá? O anel está girando assim. Então, por exemplo, a energia cinética, nesse caso, vai ser igual a meio de massa vezes velocidade ao quadrado, aqui vai ficar meio. Vou fazer rapidinho, tá? Se vocês quiserem mais detalhes, vocês olhem lá no livro, depois vem aqui, né, também. R θ ponto ao quadrado. E aqui, isso aqui vai ficar, essa velocidade de rotação, né, porque eu tenho esse ângulo em coordenadas polares, tá? Porque isso aqui no fundo, quando eu girar, vai se formar uma esfera, né? Um desenho, né? Então aqui vai ficar R seno de θ multiplicado, que é esse ρ aqui, vai ficar ρ, vou botar aqui. Rho vezes o ômega ao quadrado, né? Mais Rho quadrado vezes ômega ao quadrado. Só que esse Rho é R vezes seno de θ. Então aqui vai ficar meio de M R ao quadrado θ ponto ao quadrado mais R, desculpa, R quadrado seno ao quadrado de θ ômega ao quadrado. O R eu posso colocar em evidência, tá? Mas no momento eu não vou colocar. E a energia potencial, tá? Ela é energia gravitacional, né? É a energia potencial gravitacional, que se eu tomar como referência essa base daqui, vai ficar R menos essa distância daqui que ele tá, né? Que é dada por essa altura bem aqui, né? Não, isso, vai ficar só essa distância aqui, R menos essa distância aqui, tá? Que é R cosseno de θ, né? Essa distância aqui é R cosseno de θ, e essa altura aqui vai ser R menos R cosseno de θ, tá? Então, a energia potencial é simplesmente dada por mgr menos R cosseno de θ.
E aí, se eu junto essas coisas, eu consigo descrever a equação de Euler-Lagrange. A coordenada generalizada, claro que é o θ, porque tudo mais é constante. E usando a equação de Lagrange, eu só vou colocar o resultado. Tá? Vocês podem tentar depois obter, né? A gente tem del L, del θ, igual a d dt del L, del θ, ponto, né? Del θ, ponto. Isso aqui vai ser, vai resultar em θ dos pontos é igual a ômega ao quadrado, cosseno de θ, menos g sobre r, seno de θ. Tá. Isso aqui da frente é constante, tá? Aqui, se esse g sobre r for maior que essa quantidade aqui, né, esse movimento é um movimento que tem uma aceleração em θ negativa, tá? Então parece uma equação de um oscilador, né? Só que eu tenho um seno de θ aqui. Se o meu ângulo for muito pequeno, muito pequeno mesmo, esse camarada aqui vai para 1, aí eu tenho ômega ao quadrado menos r sobre g sobre r, e aqui eu tenho seno de θ. O seno de θ para ângulos pequenos é θ. Então, no fundo, eu vou ter θ dos pontos é igual a uma constante vezes θ, que é a equação do oscilador forçado, né? Se esse cara é negativo. Então, assim, se eu pudesse buscar pontos de equilíbrio, né? A gente tem, obviamente, os pontos de equilíbrio dessa configuração. É quando essa massa está bem aqui. Se essa massa está bem aqui, eu girar, nada vai acontecer com ela. Se essa massa está bem aqui, eu girar, nada vai acontecer com ela, porque se vocês forem parar para pensar, não tem nem força centrífuga do referencial da massa para sentir, tá? Então eu acabo não tendo nada acontecendo. Então esses dois pontos são pontos de equilíbrio. Porém, eu tenho um outro ponto de equilíbrio, né, que é quando essa força aqui, essa aceleração se anula, que é quando esse ômega ao quadrado, cosseno de θ menos g sobre r é igual a zero. Então eu tenho um ponto de equilíbrio, que é quando w ao quadrado cosseno de θ é igual a g sobre r. Ou ainda, quando o meu cosseno de θ é igual a g sobre r vezes w ao quadrado. Quando isso aqui acontece, né, claro que isso, para ser verdade, esse r ômega ao quadrado tem que ser maior do que a gravidade, do contrário, eu tenho um cosseno que é maior do que 1, o que é impossível, né, para ângulos reais. Isso vai me descrever uma posição inicial que, quando eu faço essa argola girar, a massa permaneça lá, porque a força na direção θ vai ser zero, tá certo? Essa equação é uma equação que não tem uma solução analítica, então a gente tem que resolver numericamente, tá? E aí, assim, o que eu queria mostrar para vocês? Eu peguei e fiz uma solução dessa equação numericamente, e eu queria mostrar o resultado, tá? Então, o θ do equilíbrio aqui é mais ou menos o arco do cosseno de g sobre r ômega ao quadrado, tá? Vou mostrar o resultado para vocês aqui, tá bom? Então, aqui, ó, tá aqui. Isso aqui é a argola, tá? A argola, quando eu apertar o play, ela vai girar, tá vendo? Ela fica girando. Ela vai girando assim, tá. Aqui é x, y, z. E aí, inicialmente, eu deixei a minha bolinha num ponto que não está embaixo, né? Ela está um pouquinho para o lado. Aí o que vai acontecer? Quando ela começar a girar, isso aqui vai empurrar a bolinha para cima da argola, tá? Então, bora lá ver o que acontece. Ela empurra a bolinha para cima da argola, ela sobe, só que a gravidade se torna a gravidade fica maior do que a força para deixar ela lá em cima, ela desce de novo. Tá? Aí ela fica fazendo esse movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? Isso quando eu boto aqui. Esse ponto aqui, obviamente, não é um ponto de equilíbrio, porque se ele fosse um ponto de equilíbrio,
Quando eu começasse esse movimento, a bolinha permaneceria lá, tá certo? Então, por exemplo, isso já está em câmera lenta, tá? Porque é claro que é mais rápido esse movimento, tá? Deixa eu dar um pause aqui, só para vocês verem os diversos ângulos, né? Como é que fica esse movimento, ó. Ela vai descrevendo aí praticamente uma bola, né? Uma esfera, uma superfície de uma esfera nesse desenho, certo? Ela sobe, ela não consegue atingir aqui em cima, por questão de energia mesmo, tá? Então é isso que acontece. Agora eu vou mostrar para vocês a mesma situação, só que eu botei a esferinha numa posição de equilíbrio inicial. Olha o que acontece. Ela nem sobe, nem desce. Por que isso acontece? Porque aquela força, que é o lado direito daquela equação que eu mostrei para vocês, é zero para esse ângulo. Então, se eu deixar a bolinha aí e começar a girar, a bolinha permanece no mesmo lugar. Tá? Se eu desviar um pouquinho, ela fica oscilando em torno daquela posição de equilíbrio. Tá bom? A mesma coisa se eu botar numa região muito próxima da parte inferior da esfera. O que ia acontecer é que ela ia ficar oscilando em torno dessa situação de equilíbrio. Isso se deve ao fato dessa posição de equilíbrio ser uma posição de equilíbrio estável. Aqui em cima, não, né? Se eu deixar ela exatamente aqui em cima, ela vai ficar aqui em cima quando eu começar a girar. Porém, se eu deixar um pouquinho para o lado, aí já não vai ficar mais aqui em cima, ela vai ficar caindo, tá? Porque aqui é uma posição de equilíbrio instável, tá certo? Vou pausar só para vocês verem que isso é realmente um movimento considerando as dimensões devidas, né? Mas o bonito mesmo é essa daqui. Se for ver, ela faz um desenho legal. Tá bom? Então eu vou parar por aqui. Eu acho que a gente já deu bastante tempo de aula, né? Com isso a gente consegue avançar um pouquinho mais no nosso conteúdo. Eu peço desculpa por essas duas últimas aulas terem sido dessa forma, que é um tanto cansativo, mas foi necessário para a gente tentar recuperar um pouco mais do conteúdo que ficou faltando a gente dar nas outras aulas, tá certo? Beleza, fala lá, Josimar. Não, só por curiosidade, esse movimento na argola com esse ponto aí, que gira no próprio eixo, de fato isso acontece na prática? Acontece. Se o movimento é sem atrito, isso acontece. Ah, tá, Né? exato. Assim, porque acaba que a explicação do movimento é porque tu tem forças normais que acabam empurrando a partícula para cima, entendeu? Então, quando tu está empurrando, isso vai acontecendo, porque tu tem a parte de baixo, porque se tu for pensar na curvatura do anel, na parte de baixo, tu tem uma curvatura que é assim, né? Então, onde está a força normal que atua nessa bola? Está nessa direção, tá vendo? Então, a força normal, ela tem uma componente que vai para cima, né? A explicação de quem está vendo de fora é essa, ela tem uma componente que vai para cima, isso leva a bola para cima. Porém, conforme eu vou subindo, a força normal vai diminuindo. E essa força normal também muda de direção, porque lá em cima da argola, ela tem uma componente para baixo. Isso junta com a força-peso e faz ela descer. Ela fica nesse movimento. O que acontece nesse ponto específico? Né? É um equilíbrio de forças. É exatamente o equilíbrio de forças que acontece ali. Obrigado, professor. Então, tu tem um equilíbrio de força que vence a gravidade, mas que mantém a partícula no movimento circular. Não é exatamente 90 graus, porque nem pode ser em 90 graus, né? Porque 90 graus, a normal, que é na parede assim da argola, ela está nessa direção e o peso está para cá. 90 graus ela desce. É próximo, no caso que eu mostrei para vocês, é próximo, porém não é 90 graus, tá? Tá? Então, tenham uma boa noite, vocês aí, um bom final de semana, tá? E até a próxima, até semana que vem. Um abraço.